obsessão é a constrição mental negativa através de sugestão, de indução ou coação. Então, o obsessor, ele cria uma sugestão hipnótica, ele faz a indução hipnótica para que ele coloque a pessoa da forma como ele quer, para atrasar a pessoa, para fazer ela sofrer, para se vingar, para destruir, para ter o domínio. E isso é muito comum. Agem geralmente na sutileza e acentua tudo que a pessoa já carrega de defeitos e de limitações e de dificuldades dentro de si. Então, se a pessoa tem um medo de lugar fechado, esse medo vai ampliar até ela começar a ter ataques de pânico. Se a pessoa tem o medo de morrer, esse medo também vai aumentar. Se a pessoa já é ansiosa, a ansiedade pode extrapolar. Por quê? Porque quando a pessoa dorme, é um momento em que a pessoa está mais vulnerável. O espírito sai do corpo, se desconecta um pouco, se afasta um pouco. Esse é o momento que certos espíritos colocam implantes, chips, que têm ressonâncias negativas, que fazem pensamentos negativos se repetirem, que tampam certos chakras, fazem alguns chakras funcionarem de forma menos vibrada, né, mais lentamente, colocam energias, plasmam energias, fluidos em volta de nós, nossos centros de energia, colocam formas de sentimento, ou formas de pensamentos negativos em volta de nós. Então, como é que isso tudo acontece? Sempre porque nós permitimos, pela invigilância. As pessoas que falam, eu tenho um gene forte, muitas das vezes não é gene forte, muitas das vezes é a intolerância, muitas das vezes é falta de educação, são os impulsos, é a agressividade, é não deixar barato, e que muitas pessoas confundem isso com gênio forte. E isso já são portas para que se instalem essas situações. Então, nós vamos encontrar alguns tipos de obsessão. De encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, ou seja, os espíritos podem se obsidiar uns aos outros, assim como fazem conosco. Existe toda uma hierarquia negativada, que os mais fortes, mais poderosos, mais inteligentes, os mais confiantes, se submetem espíritos mais fracos para que sejam escravizados e ajam conforme eles querem, através do temor, através de dívidas, de contratos, através da própria hipnose, que é feita também com eles. Existe a obsessão de encarnado para desencarnado, quando acontece, por exemplo, o amor egoísta, como eu falei, dessa mãe para a filha, e da filha para a mãe, o apego, mágoa, vingança, disputas por herança. E a obsessão de desencarnado para encarnado, porque geralmente a gente não percebe, porque é muito mais fácil quando se é invisível, né? E a obsessão recíproca, quando existe a vampirização mútua. Os casos de amor do passado, de apego, né? Isso não é amor, os casos de apego que vêm do passado e o homem ou a mulher encarnados permitem a simbiose porque uma parte deles ainda está ligada àquele relacionamento do passado. E acontece um acoplamento entre os dois perispíritos que é muito difícil
de se fazer a desobsessão, quando os espíritos estão acoplados uns um ao outro, seja por apego, seja por ódio, é um trabalho bem complexo. A obsessão e a auto-obsessão, que é quando a pessoa, por automartírio, por baixa autoestima, por se achar incapaz, coitada, por ter pensamentos negativos, faz todo um sugestionamento, um autossugestionamento que faz com que ela se coloque sempre numa baixa vibração. Essas são os tipos de obsessão.